o link, e aí vocês podem enviar, tá? Então, tá gravando. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Isso aí, estamos aqui todas para ver dinheiro e muito dinheiro, né? Então, não adianta nada a gente ensinar vocês a vender, sendo que vocês não sabem gerir o dinheiro. E aí vocês vão vender, não vão ver dinheiro e vão parar o negócio. E é o que acontece, gente. O motivo das pessoas pararem a Marquei ou qualquer outra renda extra é não ver dinheiro. E por que não vê? Porque não sabe gerir o dinheiro, não tem educação financeira, tá? Então, hoje, o nosso tema, né, que a Arlete também mandou, que eu mandei, é os 7 hábitos, né, 7 hábitos sobre o dinheiro que mudaram a minha vida e que pode mudar a vida de vocês. Vocês estão preparadas? Vocês estão preparadas para o conteúdo de hoje? Então, vamos lá. Deixa eu só aqui, meu mouse tá... Meu mouse ficou com problema aqui. Oi, Nicole. Cuidado com o Durex, não vai acabar com o rolo. A gente já tá com o meu rolo de Durex, vai acabar. É o seguinte, então, sejam bem-vindas. A gente vai falar aqui um pouquinho, né, sobre esse tema. E se quiserem falar no chat, tá? Podem colocar aqui no chat e eu vou respondendo para vocês e a Arlete também, tá bom? Aí você me ajuda com o chat, tá, Arlete? Ok, Então, pode deixar. Então, assim, meninas, o que eu acho? Eu acho que esse material, né, que eu vou trazer aqui para vocês, ele pode ser um divisor de águas na vida financeira, né, de vocês que estão aqui. Por quê? Esse conteúdo a gente não aprende na escola, talvez alguém aprendeu em casa, mas mesmo assim, de forma errada, né? Quem já ouviu em casa, assim, os mais antigos, talvez, ou as mais novas, não sei, dinheiro não é bom, que dinheiro é ruim, que, os ricos são isso, os ricos são aquilo. Quem já ouviu alguém falar sobre isso em casa? Rico não presta, como que ele é rico, mas vai saber como que ele conseguiu aquele dinheiro. Alguém já ouviu isso em casa? Porque isso é uma crença, né? Que a gente escuta ou escutava. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi. Minha mãe fala, não tem nenhum rico feliz. É verdade, Arlete. Essa já ouvi. Nicole, ela perdeu a ponta do Durex. Alguém mais já ouviu, Flor? Então deixa. Aqui, ó. Não pode perder a ponta do Durex. E é só para usar mais 3 voltinhas, tá? Uhum. Só mais 3 voltinhas, depois chega. Dinheiro não traz felicidade. Exatamente. Né? Então, assim, o dinheiro, ele é como qualquer ferramenta, né? E o que a gente precisa fazer com o dinheiro? A gente precisa aprender a usar. Se a gente aprende a usar, todas essas crenças que a gente escutou, cai por terra, tá? Então, primeira lição, né, que eu coloquei aqui. Quem é CLT vai, né? Eu queria a opinião de vocês. Então, lição número 1. Não é o empregador, no caso, a empresa, que paga o seu salário. Quem sabia disso? Quem paga o salário de vocês é o cliente. O dono da empresa, ele administra. Mas pensa, de onde que vem o dinheiro? Né? O dinheiro que a Amanda trabalha CLT, né, Amanda? Vamos lá. De onde que vem o dinheiro, Amanda, do teu patrão, né? Não vem dos clientes que ele tem? É verdade, vem dos clientes. Vem dos clientes. Então, se você quiser ganhar mais dinheiro, quem paga o seu salário é o cliente, exatamente. A Adriana também trabalha CLT, verdade. Então, e assim, isso eu estou dizendo para o CLT, tá? Mas o empreendedor também. Então, pensa, de onde vem o dinheiro? Então, se é o cliente que paga o dinheiro, então, se você quiser ganhar mais dinheiro, que tal a gente olhar para o cliente, né? Os clientes. Então, assim, só que quem é CLT também pode, tá? Então, quem é CLT também pode olhar para os clientes, né? Pode tentar resolver os problemas. Às vezes a gente quer aumentar o cargo, às vezes a gente quer ter um aumento de salário, né? E então, existem 2 tipos de pessoas, né? As pessoas que reclamam e aquelas que tentam ajudar,
né, que gera um resultado, que gera um valor. Então, eu vou pegar a Amanda aqui de novo de exemplo. Então, se a Amanda sabe que quem paga o salário dela é o cliente, o que ela pode fazer para o cliente? Né? Então, aí a gente acaba gerando valor, né? A gente cria valor, né, para resolver. Se você, numa empresa, pegar uma pessoa que só reclama e uma pessoa que tenta resolver os problemas dos clientes, qual que é a pessoa que está fazendo correto? Aquela que tenta resolver os problemas, né? E aí, o que a gente pode pensar? Não, no rosto não, meu amor, blush não. Agora não. Pode passar só um pouquinho. Socorro, né, gente? E aí, o que a gente pensa no final? Então, sem cliente, você não recebe. Então, a gente precisa do cliente, tanto para o CLT, quanto para quem empreende. Então, sem cliente, não tem salário. Então, a gente precisa, sim, cuidar, né, do cliente. Então, se você trabalha numa loja, você tem que atender bem o cliente, gerar, né, valor. Então, primeira lição é, quem paga o salário não é o empregador, é o cliente. Então, anota aí que o cliente é importante. Então, na lição número 1. Lição 2. O dinheiro, ele mora no problema. Então, para a gente ter dinheiro, o que a gente precisa fazer? Resolver o problema de alguém. Eu vou pegar a Amanda. Amanda, eu vou te pegar hoje em todos os exemplos aqui que eu estou vendo a Amanda, eu vou pegar a Amanda. Então, o problema, ele mora, né? O dinheiro, ele mora no problema, então resolva o problema de alguém. Então, o problema, vamos dizer a Amanda. A Amanda faz os, né? Eu dou o exemplo dela, ela faz os doces, ou a gente vende uma base. Qual o problema que a base resolve? Alguém pode pôr no chat? Que a nossa base, um problema que a nossa base resolve para uma pessoa que está atrás da base. Você fala em questão de melhoria de pele? Exatamente, é um problema, porque assim, ó, a pessoa tem um problema. Por exemplo, ela tem um problema, ela tem mancha e ela quer esconder. Não é um problema? E aí ela quer comprar algo para cobrir a mancha. Então, é um problema. Só que, por exemplo, a pessoa que quer comprar uma cama, se você trabalha numa loja, o colchão dela tá ruim, você também tá ali para vender, para resolver um problema. Se você está na padaria e o cliente está precisando, né, comprar produto para tomar café, ele quer pão, qual que é o problema dele? Então, várias coisas. Ó, hoje vendi uma, cobriu as manchas. Vocês conseguiram entender a parte do problema? Então, o dinheiro, ele mora no problema. Então, o que vocês precisam fazer para ganhar mais dinheiro? Resolver o problema de alguém. A depilação da Márcia, ela resolve um problema. A pessoa está com pelo, ela faz a depilação, resolve o problema. Então, você que ainda não resolveu uma dor, que você ainda não aliviou, pensa em coisas que você pode fazer para resolver o problema de alguém. Segundo a revista Forbes, tá? Das 100 pessoas mais ricas de 2024, a maioria delas resolveu um problema em escala. Descobriu algo, né? E foi lá e resolveu. Então, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês com essa lição número 2 é que você não precisa ser bilionário para entender ou resolver problemas de outras pessoas. Ó, eu resolvo problemas de limpeza em casa de empresas. É isso. Ó, a Márcia vendeu um kit Time Wise para todo mundo. Ter pele de pêssego é resolver um problema. Você vai resolver um problema de quem está insatisfeito com a pele. Pergunta para vocês: qual problema eu resolvo, né? Se perguntem hoje, e como eu posso resolver esse problema mais rápido? Então, a Márcia até respondeu antes da pergunta. Então, qual o problema que vocês resolvem? Amanda, qual o problema que você resolve na venda do seu doce? As pessoas fazem festa e não têm conhecimento em outras pessoas. Então, mas autoestima, às vezes, vamos pensar. E quem compra um doce, vai, todos os dias? Eu como doce quando eu tô ansiosa. TPM. TPM.
Ó, então a Amanda sabe que se ela vender para o público feminino o doce dela, quem tem tendência a comprar? Quem está de TPM. Então ela está resolvendo qual o problema? A ansiedade da TPM. Certo? Vocês conseguiram entender que cada produto ele vai resolver um problema? Ficou claro até aqui, então? Sim. Certo? Então, ó, então vamos para a lição número 3. Educação financeira é mais importante que dinheiro. Alguém já pensou isso? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou vender, eu vou ganhar dinheiro, eu vou juntar os 3.700, em dezembro eu vou ter 3.700. A maioria de vocês aqui falou que juntou e que, de alguma forma, precisou usar. Ok, legal que precisou usar. Mas não seria bom se você não tivesse precisado usar tudo, tivesse conseguido guardar mais e na hora de tirar tivesse sobrado? Não seria bom? Então, assim, educação financeira é mais importante que dinheiro, né? Ela é mais importante que o próprio dinheiro. Vocês têm ideia disso? Sem educação financeira, o dinheiro vai embora. Com educação financeira, ele vai embora também, né? Mas existem pesquisas, talvez vocês até devem ter escutado isso. 70%, coloca assim para mim no chat quem já escutou isso. 70% dos ganhadores de loteria federal, né? Mega Sena, Quina, sei lá. 70% dessas pessoas perdem tudo em 5 anos. Até os vencedores do Big Brother, tá? Nicole, tá bom. Quem já ouviu falar disso? Que, fulano ganhou na Mega Sena. Depois de 5 anos não tinha nada. E o fulano ganhou no Big Brother, na Fazenda, ganhou 1 milhão. 5 anos depois não tinha nada. Outro exemplo, tá? Jogador de futebol, né? Para de jogar futebol, daqui 5 anos, tem muitos que a gente escuta falar, passando aí até necessidade. Então, o que é isso? Falta de educação financeira, né? Por quê? Falta de educação financeira faz o dinheiro ir embora, né? Então, essas pessoas, elas não tinham educação financeira para colocar o dinheiro para trabalhar para eles, né? Eles não tinham educação financeira. Então, quantas pessoas, né, perderam? E isso para quem perdeu. Então, quem não tinha educação financeira, ganhou e perdeu. O contrário também existe, tá? Então, quantas pessoas perderam tudo? Alguém conhece algum famoso? Ou alguma história de alguém que perdeu tudo e reconstruiu? Porque a pessoa não tem dinheiro, Nicole, no rosto, não, isso é batom. Isso não é blush. Quantas pessoas perderam tudo e reconstruíram, né? O Luiz Barsi, que é um investidor, né? Ele trabalhou como office boy, né? Ele perdeu tudo, depois ele trabalhou como office boy, ganhou. O próprio Silvio Santos, né? Quem já leu, ouviu a história dele, né? Ele começou aí vendendo eu acho que capa de chuva na rua, como camelô, né? Então, o que faz a diferença? A capacidade do conhecimento. Porque quem ganhou e não tinha educação financeira, perdeu. Quem tinha educação financeira, ganhou. Então, por isso que a educação financeira é mais importante que o dinheiro. Ela tá se maquiando aqui, socorro. Né? Então, assim, gente, segundo algumas pesquisas que eu estava vendo, o Banco Central mesmo que fez, tá? 28% da população tem educação financeira. 28%. Nicole, chega de pó. Então, 28% da população brasileira tem educação financeira básica. Isso significa que 72% não tem e não sabe controlar o dinheiro, não sabe controlar o que gasta, não sabe investir e muito menos sabe planejar o futuro. E sabe o que significa isso para vocês que estão aqui? É que oportunidade
vocês têm a oportunidade de estudar, né, mais, e lá na frente, vocês pertencerem aí também, né, aos 28% que tem o básico, e sair dos 72% da população. Anne, como que eu estudo educação financeira? Leitura, lendo, né? Você pode ler aí a cada um livro, tá? Então, um desafio para vocês: ler um livro de educação financeira. Eu tenho algumas sugestões de livro, quem quiser, a cada 3 meses. Se você ler um livro a cada 3 meses, gente, não dá nem 10 páginas por dia. Você pode ficar aí um mês também, mas viu, 250 páginas, Arlete, faz a conta para Ô, mim. Anne, Oi? um livro que eu acho que é muito bom, de Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Muito bom, tem vários. Todos os livros do Paulo Vieira são sensacionais, tá? Tem outros livros que eu acho que, assim, já que você falou desse, O Segredo da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, todos esses livros falam de educação financeira, que vai englobar o quê? O poder da autorresponsabilidade, que a Ju falou. Então, assim, minha dica, né? Meu desafio para vocês: um livro sobre educação financeira, ou, né, Paulo Vieira também entra, a cada 3 meses. O Arlete, faz a conta aí, se for 250 páginas, dividido por 10 páginas por dia, dá quantos dias? Coloca no chat pra gente. 25, Anne. Eu ainda fiz a conta ainda. 25 dias? Então, a Yane, eu não aguento, né? Não vou aguentar ler 10 páginas por dia. Só que você tem 3 meses, vai, nem que você leia uma por dia, tá bom, né? Só que eu acho difícil você ler uma página por dia, porque você vai querer ler mais, tá? Porque esses livros são muito bons. Então, eu acho difícil você querer ler uma página por dia. Então, você vai ler mais. Então, se você vai ler um livro a cada 3 meses, no final do ano, quantos livros? 3, 6, 9, 12. 4 livros no ano. Eu já li 5 esse ano. Ô, Anne, tem um negócio bem legal que também é sobre você fazer um combinado, né? Então, por exemplo, a Andréa, ela é amiga da Daisy. E aí, cada uma lê 5 páginas, né? Chutei aqui, meninas que eu não conheço todas, e aí Nicole? elas trocam entre elas, né? Olha, eu li até a página 12, por exemplo, e falou isso, isso e isso, e a outra também traz o que ela entendeu, né? Tipo, Então, é um compromisso entre vocês de estarem ali validando o que foi lido, o que legal. foi isso. Tipo um clube do livro? Com o Clube do Livro, exatamente. Legal. Exatamente. Incentivar a outra. Incentiva a outra. E também, às vezes, entendimento, né? Porque eu tenho um comportamento, aí eu fiz uma leitura daquelas 12 páginas e eu tive uma tradução, né? Porque nem sempre o que está escrito é o que a gente entende, né? E aí a outra pessoa tem um outro entendimento e faz essa troca. E é tão gostoso porque as duas enriquecem, né? Assim, enriquece a mente, né? Falando ali de desenvolvimento, de expansão. E é gostoso porque aí você fala, nossa, amanhã é o dia que eu vou encontrar com a Anne, o encontrar que a gente fala, né, online, né? E eu não li o livro, eu vou falar o quê para a Anne, né? E a Anne vai falar o quê para mim? Então, é muito importante isso, né? É troca de conhecimento, né? Isso, exatamente, Juliana, é isso mesmo. Continua, Anne. É isso mesmo, gente. Então, assim, eu posso garantir que a vida de vocês não vai ser a mesma se vocês pegarem um livro, né, para ler aí a cada 3 meses sobre educação financeira. Quem quiser dicas aí, depois eu passo. Então, terceira lição, vocês estão anotando? Terceira lição já foi. Agora, nós vamos para a quarta lição. Gente, essa dói. Essa dói, essa dói, e ela é a mais incompreendida de todas. Por quê? Falta de dinheiro não é a causa. Falta de dinheiro como eu posso dizer? A falta de dinheiro, ela não é a causa
ela é a falta do conhecimento. Então, falta de conhecimento, né, de quem você é falta de conhecimento de onde você gasta, falta de conhecer as pessoas que estão próximas de você. Eu vou dar um exemplo sobre causa, para vocês entenderem, para ficar mais explicado. A febre. A febre é uma doença? Ou é uma causa? Eu acho que é uma causa. É a Não, causa. é a Uma causa. calça. A febre, ela é a causa, né, de uma doença. Então, a febre, ela pode ser várias coisas. Isso, então a febre, né, ela não é a doença. Só que se você tratar a febre, você pode não resolver a causa. Então, você tem que descobrir a causa para você tratar a febre. A febre pode ser várias coisas, né, gente? Pode ser uma infecção, a Arlete, que é ex-enfermeira aqui, mas ex-enfermeira, enfermeira sempre. Não é, Arlete? A febre pode ser várias coisas. Então, a febre não é a doença. Então, a falta de dinheiro, ela é... O que ela é? É a doença, não é a causa, tá? Então, é isso que precisa ficar claro para vocês. Então, o que é a falta de dinheiro? É falta de planejamento, falta de conhecimento. Quais conhecimentos? Não saber nem o que é inflação, quanto tá em inflação. Isso, nada disso, gente. Nicole, o que você está fazendo? Nada, tá aprontando. Cuidado, hein? Então, assim, falta de conhecimento. Gente, eu não sei nem o que é inflação, não sei o porcento, não sei o que aumentou, não sei o que caiu. Precisa saber. Vocês precisam saber o mínimo, porque na escola não ensina, gente, infelizmente. Precisa saber o que é um ativo e o que é um passivo. Quem não sabe, depois coloca na internet. Não saber investir, mesmo que vocês não vão investir, mas não saber o que é investir. Por exemplo, o pente está aqui no banheiro. Então, assim, qual o resultado, né? Perde dinheiro. Às vezes a gente perde dinheiro e nem percebe. Anne, é o que é passivo e não passivo? Não, o que é um ativo e um passivo. Então, vocês precisam saber. Isso é referente a dinheiro, tá? Se vocês colocarem no chat GPT ou no Google, coloca lá, chat GPT, relacionado a dinheiro, me explique o que é um ativo e o que é um passivo. Vou dar um exemplo. Uma casa financiada é um passivo, um carro financiado é um passivo, tá? E ativo é um dinheiro que vai trabalhar por vocês, mas depois a gente não vai, a gente pode até vir um dia aqui explicar, mas hoje não vai dar tempo, tá? Então, vocês precisam ter esses conhecimentos. Isso é educação financeira. E isso não ensina na escola, né? Eu não sei. A gente sabe que tudo que é financiado, a gente está pagando 2 vezes, né? Mas na verdade nem é isso, tá? Ele é um passivo porque é um dinheiro que não trabalha a seu favor. Ele não entra, ele sai. Então, Entendi. coloca lá, pode colocar no chat GPT, me explica o que é um ativo e um passivo referente a dinheiro. Ele vai te explicar, depois a gente pode até conversar melhor. Gente, espera aí só um pouquinho. Tó, o pente. Deixa eu ver o que é na sua mão. Desafios da vida de uma mãe Mary Kay empresária. É isso, é que o Danilo não tá, então ela vai ficar aqui toda hora me... Não, a Nicole vai crescer, viu, gente? Vai Ela vai crescer, igual a nossa mentalidade, ela vai expandir. Vai crescer. Então, assim, então, o que vocês precisam entender? Que a falta de dinheiro é isso, é a gente buscar o conhecimento. Então, vocês precisam buscar também, às vezes a gente fica só buscando dinheiro, mas o que a gente tem que buscar? A gente não sabe os nossos valores, a gente não sabe quais são os nossos objetivos. Eu gravei um vídeo semana passada, e às vezes a gente tenta impressionar todo mundo, sabe? A gente tenta ser igual a coleguinha da rede social, a gente tenta comprar o que a pessoa comprou, né? Uma pergunta aqui para vocês. Quem souber, sim ou não, põe no chat. Tem alguém com o microfone aberto, peraí.
A Ju, vou fechar aqui rapidinho, tá, Ju? Senão eu fico achando que alguém tá falando comigo e fico perdida. Qualquer coisa pode abrir. Vou perguntar aqui para vocês. Você sabe, né, vocês que estão aqui, quanto que vocês gastaram mês passado? Exatamente, no detalhe. E com o quê? Quem sabe? Põe sim, quem não sabe, põe não no chat. Quanto gastou mês passado? Exatamente no detalhe e com o quê? Adriana colocou não sei. Quem mais? Não sabe. A Mari, não sei. A Juliana, sim, sabe. Então, meninas, eu fiz uma pesquisa aqui rápida na internet, tá? E o Serasa, eles fizeram uma pesquisa que mostra que quase 100% das pessoas não controlam, não sabem e não lembram, eu não lembro agora, quanto gastaram no mês anterior. Certo? Então, por que a gente falou que depende muito de você se conhecer? Então, isso é o conhecimento, né? Autorresponsabilidade, saber quanto gastou, tudo isso tem a ver com dinheiro. Outro exemplo, que é a causa também da falta de dinheiro. Você anda com pessoas que pensam que dinheiro é ruim. Você acaba pensando também que dinheiro é ruim. Então, você acaba pensando igual, né? Às vezes, você está num grupo de pessoas, 4 pessoas falam, nossa, aquele rico ali, gente. Vou dar um exemplo que acho que o Márcio Cirilo deu uma vez, Alete, talvez você até lembre. Na rua da casa de vocês, se parar um carro, uma Porsche, um carro lindo, maravilhoso, na rua de vocês, qual que é o nosso primeiro pensamento? A gente vai olhar e falar, nossa, como será que ele comprou? Ou a gente fala, nossa, será que ele roubou? Quem pensaria primeiro? Nossa, será que a pessoa roubou? Nossa, será que é... Ou assim, nossa, o que será que ele fez de errado para comprar? Então, o nosso cérebro acaba pensando essas coisas. Então, o que a gente tem que fazer para mudar essa falta de dinheiro, que é a causa, né? Escolher estar perto de quem também quer crescer. Então, meninas, escolham estar perto. Eu já penso, ele é rico. Sim, ele é rico, Márcia, mas aí você pensa assim, nossa, como que será que ele ficou rico? A maioria das pessoas já pensam que ele ficou rico de alguma forma fazendo algo errado. Então, mas isso está implantado na nossa cabeça, tá? A gente não tem culpa. Isso são crenças que vieram lá de trás, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque vocês precisam resolver a causa. Chega, traz o blush aqui para a mãe. Rony, uma pergunta. O que é isso na sua mão? Peraí, Ju, o que é isso? Então, traz o batom aqui. Chega de... É esse, então tá. Limpa o papel higiênico. Oi, Ju, pode falar. Por que é que o rico trabalha? Oi? Por que é que o rico trabalha? Porque ele... Mas tem mais de uma renda. Na estatística, o rico, ele tem, no mínimo, aí, umas 5 rendas, tá? Então, por quê? Ele encontrou o que ele gosta de fazer e ele faz com prazer. Então, para ele nem é trabalho. É satisfação ao cliente? Se ele trabalhar com cliente, pode ser que seja. Pode ser que seja. Flor, o que aconteceu aqui? Vai na sua mesinha, pega as coisinhas, põe lá na sua mesinha, põe? Vai lá. Causou aqui, gente, socorro. Pode falar. Uma opinião minha. Você se sobre... parece... A Lucila colocou aqui, você se parece com as 5 pessoas mais próximas. Assim dizem. Peraí, só Amanda, deixa eu só responder a Lucila. Ô, Ju, respondi sua pergunta? Esse é o que tá vazio? Ah, tá. E a da Lucila, e é comprovado, tá, Lucila, que você se parece. Então, se você quer resolver, né, a causa e o efeito, né, então você precisa mudar. E mudar pode significar, sim, mudar as pessoas do seu convívio, tá? Quando você começar
a falar de dinheiro, a falar de investimento, a falar de guardar. Pode ser que as pessoas que você anda, elas achem aquilo chato. E se elas acharem chato, tá na hora de mudar. Imagina que se você tá nessa pegada e você chega num grupo de pessoas que tá falando a mesma coisa que você, não é mais interessante? Então, sobre a falta de dinheiro, resolva a causa e o efeito muda sozinho. Então, é isso que vocês precisam fazer, sobre a falta de dinheiro, resolver a causa. E aí o efeito muda sozinho. Certo? Para o tópico, para a lição 4, ok? Amanda pode falar agora. Eu ia falar sobre. Eu ia pôr minha opinião sobre a pergunta da. Eu não lembro quem foi que fez, mas sobre o rico. Por que o rico trabalha, né? Eu acho que, na minha opinião, se o rico trabalha, é porque se ele parar de trabalhar, a renda dele para de crescer, né? E Sim. aí também eu acho que trabalhar é por amor e pela saúde também, nossa, mental. Porque vocês já tentaram, chega assim, no meio das férias, quem é CLT aí já tá doido dentro de casa se não estiver viajando, né? Então, Amanda, complementando aí o que você acabou de responder, essa pergunta, isso aí que eu falei, foi porque uma pessoa que é rica me falou que trabalha, na verdade, por satisfação ao cliente, não é porque precisa mais, entendeu? Exatamente, foi o que eu respondi, porque gosta. Né? Então tá certo. Essa pessoa que respondeu para você respondeu certo, Ju. Tá certinho. E o que a Amanda falou é isso também, tá certo. E vamos trabalhar para isso também. Quem aqui trabalha no que gosta, ou quem não trabalha no que gosta, coloca também. Se trabalha no que não gosta, já começa a pensar aí uma forma de ir trabalhar com aquilo que gosta, né? Então, vamos lá. Tópico 5. Peraí. Só um pouquinho. Pronto, o pai chegou agora. Peraí, gente. Ai, voltei. Olha lá, a Márcia colocou, amo minha profissão. Eu trabalho no que gosto, porque trabalhar por obrigação é cruel. Exatamente. Então, vamos lá. Lição 5. Isso é matemática pura, tá? Então, vamos lá. Então, dinheiro é o reflexo de valor do que você gera para outra pessoa. Então, a gente pode dar um exemplo até com o nosso produto, né? Quanto mais valor, mais dinheiro ele vai gerar. Quanto menos valor, menos dinheiro. Então, eu não sei se vocês já ouviram, mas o IPEA, eles fizeram uma pesquisa, né? Que profissionais especializados, eles ganham 3 vezes mais. Vocês já viram alguém falar assim, até o vendedor, tá? Quem é vendedor e tem ali, faz treinamento, sabe contornar objeções, um corretor de imóveis, que ele é treinado, capacitado, ele não ganha mais? Então, quanto mais valor você gera, né? Igual no caso da Márcia, depilação, se a Márcia fizer um curso, ela se capacitar. Então, quanto mais valor ela gera, né, no trabalho dela, mais dinheiro ela tem. Exemplo, quem fica postando só promoção, 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 e só vende com promoção, não vai gerar valor. É menos, vai estar gerando menos. Então, se você gera menos valor, menos dinheiro. Conseguiram pegar? E às vezes a pessoa nem leva a sério. Quem já ouviu falar naquela frase, né, famosa, que ser barato, é barato, não deve ser bom.
Quem já conhece essa frase? Ai, é muito barato, não é bom, não. Ah, por exemplo, eu vou fazer uns cílios. Aí os cílios, a média para fazer uns cílios é uns R$ 130. Não, acho que manutenção é 130, para colocar é mais. Aí alguém fala lá, R$ 70 para botar uns cílios. Ó, tem cílios a 180. É isso mesmo, Márcia, para colocar é 180. Quem iria colocar uns cílios por 70? Alguém aqui iria? A promoção, R$ 70. Preocupa, né? O barato sai caro e o barato não gera valor. Então, né, por isso. Então, do nosso produto é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, o doce da Amanda, quanto de valor que você está gerando, né, na venda dele? Você não vai vender barato. E quanto você pode, né, se capacitar mais. Então, no caso, tô usando tudo você, Amanda, depois você cobra aí os créditos, tá? Quanto que você pode gerar de valor na venda do seu doce? A Márcia, quanto que a Márcia pode gerar de valor? Outra folha. Quanto que a Márcia pode gerar de valor na depilação dela? Né? O que que ela pode fazer, o que que ela pode se capacitar, dando curso, fazendo treinamentos, fazendo curso. Então, todas vocês que fazem algo, se vocês querem, né, gerar valor aqui no dinheiro, no trabalho de vocês, então vocês precisam elevar esse nível, né, de conhecimento, de treinamento, se capacitar, porque profissionais capacitados ganham 3 vezes mais. Então, isso é válido para quem vende qualquer produto ou para quem vende serviço também. Então, quanto de valor você está gerando e quanto você pode, né, se você se capacitar mais. A Márcia colocou aqui, futuramente eu quero dar curso. Então, você vai gerar valor para o teu serviço, tá? Ok? Tópico 5. Tópico 6. Esse daqui, ele define a sua carreira, né? Então, se todo mundo está sentado aqui, vamos lá. Então, assim, gente, o que eu queria falar para vocês? O tópico 6, ele é muito importante. Então, antes da gente finalizar no tópico 7. Ou você trabalha com vendas, ou você trabalha com gente, pessoa. Um dos dois. Não tem como escapar. Então, vocês que estão aqui hoje, né, aprendendo, ou você aprende a vender algo, algum produto ou serviço, né? A Mary Kay todo mundo já vende. Então, ou você aprende a vender Mary Kay também, né, de verdade, ou a construir um time. Então, ou você vende, ou você lidera. Um dos dois. Não tem para onde escapar. Quem conhece o LinkedIn? Eu vi uma pesquisa do LinkedIn que ele mostra que a maioria das pesquisas, né, de contratação no LinkedIn é vendas e liderança. Então, são as mais procuradas no mundo, tá? No mundo inteiro. Oi. O quê? É, que legal. Então, tá bom. Que bom, né? 2. Ela veio me contar uma coisa, um segredo muito importante. Então, assim, o que vocês têm que aprender quando vocês decidem, né, aprender sobre vendas, por exemplo, quebrar objeções. Então, existe tanto conteúdo, né, gratuito aí que a gente tem, os nossos próprios encontros. Então, tem muita coisa na internet. Então, quebrar objeções, precisa aprender, né? Então, vendas, eu tô falando vendas, mas não é só no ramo comercial, tá? A venda, ela acontece quando você apresenta uma ideia. Então, Amanda, vou usar você de novo. Você pode vender algo como CLT. Você pode vender uma ideia, né? E vendendo essa ideia, você pode pedir um aumento. É uma venda, sabia? É uma venda. Então, quando você influencia alguém a fazer algo, é uma venda. Gente, nós mulheres vendemos o tempo inteiro.
A diferença é que algumas pessoas sabem que estão vendendo e outras pessoas não sabem. Mas a gente vende absolutamente o tempo inteiro. Agora, trabalhar com pessoas. O que é trabalhar com pessoas, com gente? É aprender a inspirar, liderar, comunicar. Isso não pode usar. Ah, você pôs água? Meu Deus, tá bom, tá. Então, quando a gente trabalha com gente, então a gente tem que aprender o quê? Aí a gente tem que aprender a inspirar, a liderar, a se comunicar, né? Tem uma pesquisa de uma revista, a Gallup, que ela prova que líderes, né? Aí a gente está falando de empresas também, né? Que líderes engajados são muito mais produtivos, né? Então, no começo, aqui para quem empreende, né? Igual as meninas, né, que começaram, nós, eu, Arlete, por exemplo, quando você empreende, no nosso caso, né, Arlete, a gente que faz tudo. Então, a gente aprende a vender, depois a gente aprende a trabalhar com pessoas. Então, a gente aprende tudo, né? E é uma segunda habilidade. Então, a gente aprendeu a primeira, que era vender, e depois a gente colocou a segunda habilidade ali para trabalhar. E aí a gente trabalha com gente. E é complexo, né? Mas é o único jeito. Peraí. Depois a gente corta a gravação e fica tudo bem, né? Então, assim, parece complexo, mas é o único jeito de crescer, tá? Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual deles vocês vão aprender primeiro? Vendas ou liderança? Coloca aqui no chat. Qual deles vocês vão aprender? Mas assim, eu falo aprender. Então, por quê? Escolhe um deles, né? Escolhe. E aí vocês se dediquem nos próximos 90 dias. Mas eu falo se dedicar mesmo, né? De aplicar no detalhe, de procurar vídeos no YouTube, de saber sobre objeções, ou sobre pessoas. Então, assim, escolhe qual que vocês vão aí aprender, né? Primeiro, vendas ou liderança. E nos próximos 90 dias, aplica no detalhe mesmo. Eu tenho certeza que a carreira de vocês vai mudar. Independente se você vai se dedicar a um tipo de venda, seja no CLT, no seu trabalho, enfim, tá? Eu tô falando aqui não é só de Mary Kay, não é. Então, escolha qual deles vocês vão aprender. Então, vocês podem se capacitar em vendas no geral, né? A contornar objeções, a conversar. A Mari, eu não sei algum exemplo que eu possa colocar no seu trabalho, Mari, mas se você conseguiu encaixar algo no seu trabalho lá, pode falar aqui pra gente, tá? Que a Márcia, vamos dar um exemplo da Márcia. A Márcia pode se capacitar em vendas, tanto na Marquei quanto na depilação. Então, o que que ela pode fazer? Ela pode buscar estratégias, formas profissionais, não amadoras, nos próximos 90 dias, para poder impulsionar o negócio dela de depilação. Então, ela pode se capacitar em vender o serviço dela. Tá? Então, esse é o exemplo, porque eu sei o que ela faz, então eu consigo dar esse exemplo, tá? Da Mari, a Mari, eu sei que ela trabalha como nutricionista. Então, se você conseguiu pegar algum gancho, Mari, para colocar isso no seu trabalho, me fala. Tá? Então, vamos seguir aqui. Então, Anne, o que poderia ser? Atender? Você trabalha com público? Oi? Você trabalha com público hoje ou não? Sim. Você chega a atender as pessoas ou você só vê as pessoas internas ali da empresa? Não, eu vejo o cliente também, que eu vou bastante no restaurante. O que você pode fazer é tentar, se você conseguir pegar uma dor, começar ali, observar o cliente e começar a ver quais são as dores e você conseguir resolver algo,
ali para o teu superior, que talvez ninguém tenha conseguido vender. Anne, você sabe que trazendo esse ponto da nutrição, né, da nutricionista, a minha personal, ela montou com uma nutricionista um programa, 30 dias por você, sabe? E aí ela cobra, assim, R$ 50, R$ 30, enfim. E ela monta online um programa e a nutricionista monta ajustes na dieta. Então, vamos supor, a mulher manda a dieta lá, eu acordo como 2 pães francês, manteiga, ovo. Já tive uma ideia para a Mari. A Mari Sim. pode fazer isso para os funcionários da empresa, ou um programa que tenha lá o alimento ali, e que a pessoa vai num restaurante e tem lá disponível para ela comprar todos os dias esse programa da dieta. Então, a pessoa pode ir ali, criar um e-book, várias coisas. E você pode, desde que, mas qual que é a ideia, então? Você não precisa agora, hoje, pensar o que você vai vender. Você pode começar a se capacitar. Você pode começar a procurar conteúdos que te capacitem para vendas. E aí o insight vai vir. Então, tá vendo? A gente até, a Deise, juntando o que a Deise colocou com o que a Arlete falou, e pensando para você fazer fora do trabalho que você tá, mas você pode implementar isso tudo no seu trabalho, começar pelas pessoas que estão lá na empresa. Um programa de emagrecimento para as mulheres da empresa. Vender a ideia dentro da empresa, né? Vender a ideia dentro da empresa, deu certo, você vende a ideia fora. Né? E aí, isso a gente está falando até meio que entra o liderança, que daqui a pouco você está liderando esse projeto dentro da empresa e você é a responsável, você não está só vendendo, você está liderando. Aí, sem querer, vocês viram tudo líder e acham que não vira, mas vira, gente. Vira. Um exemplo de liderança, vou dar, pegando a Deise. A Deise hoje, ela pode se tornar uma manicure, né, Deise? E vendendo Mary Kay, tá? Mas vocês podem ser líder em Mary Kay, caso vocês queiram, vocês sabem disso. Todas vocês. Mas eu quero dar exemplo para não ficar só focado nisso. Então, por exemplo, a Deise, ela é manicure. Aí ela atende num salão. Amanhã, ela abre o próprio salão e ela contrata uma manicure. Então, você é uma manicure, você contrata outra. E depois você contrata outra manicure. Então, você está se tornando líder. Você está escalando. Certo? Entenderam? Todas? Então, esse é a lição 6. Agora a gente vai para a última, e a mais simples, e a mais importante, que é evitar gastos desnecessários. Parece bem óbvio, né? Quando a gente fala. Mas, gente, a maioria das pessoas, né? Tanto que eu fiz uma pergunta, quanto que vocês gastaram mês passado, e só a Chu que soube dizer. Então, a maioria das pessoas gasta com o que não precisa, para impressionar a gente que nem gosta, com coisas que não tem, né? Mas, assim, a gente nem tem culpa, né? Tanto nisso. Porque a gente vive numa sociedade que ela empurra para a gente 24 horas consumir. Pelos aplicativos de compra, pelo Instagram. Então, todo mundo está vendendo a ideia que você precisa comprar aquilo para você ser vista, para você ser aceita, né? Então, a gente vê isso 24 horas, né? Principalmente se a gente fica muito aí nas redes sociais, né? Então, um estudo da Fidelity, ele mostrou que poucas, né? Tem pessoas, tá? Não são todas, mas que pessoas que conseguem poupar com gastos desnecessários e conseguem poupar até 23%, isso mesmo, Andréia, boa pergunta. Então, gente, tem pessoas que conseguem poupar 23% a mais no ano, só cortando o que não precisa. Então, ó, a Andréia provavelmente, quando ela faz essa pergunta, eu sempre me pergunto se é prioridade. Provavelmente ela entra
no iFood? Será que eu preciso? Né? É prioridade? Então, pessoas que conseguem poupar até 23% no ano, cortando o que não precisa, imagina 23% a mais no ano. O que vocês poderiam fazer com 20? Vamos colocar. Façam a conta vocês, tá? Quem trabalha CLT. 23% do que vocês ganham no ano, quanto dá? Bastante, né? Façam a conta de vocês, tá? Não vou fazer não, só um exemplo aqui hipotético. Então, aqui, tá? Estão as 7 lições, né, que podem mudar a vida de vocês. Eu desafio vocês. Nós estamos em quantas na sala? Não tá aparecendo um número para mim. Para mim, 14, Anne. 14? Nossa, o desenho do número sumiu. Eu ia ter que contar. Então, assim, eu desafio, né, vocês que estão aqui, cada uma, escolher uma lição entre as 7 que mais impactou. Qual que mais impactou vocês aqui? Quem quer colocar no chat? Das 7 lições, qual que mais impactou vocês? Então, escolhe uma delas, né, e aplicar nos próximos 30 dias. Pode me chamar no privado para conversar, para contar o que mudou, né? Vou deixar gravado aqui, caso vocês queiram compartilhar, né, com alguém, né, que precisa desse conteúdo. Eu vou cortar as partes, tá? Nicole aparecendo aqui. E, gostei da planilha, tá? É que a planilha não tá nas 7 lições, tá? A planilha é da aula passada, que eu vou mandar para vocês, tá? Então, das 7 lições que eu passei, então, vou recapitular aqui, ó. Vamos lá. Então, primeira lição. Não é o empregador que paga o seu salário, é o cliente. 2, o dinheiro mora no problema. Resolva problemas de outras pessoas. 3, educação financeira é mais importante que dinheiro. 4, eu ia falar para a Arlete escrevendo aqui, agora já foi. 4, falta de dinheiro não é a causa. 5, dinheiro é reflexo de valor. Quanto você gera na outra pessoa. 6, ou você trabalha com vendas ou trabalha com pessoas. E 7, evite gastos desnecessários. Você quer que eu falo todas, Arlete? Para você escrever? Ah, Amanda pegou. Resolver problemas de Eu pessoas. digitei todos no chat. Ó, a Arlete digitou todos. Ó, a Amanda colocou que ela se identificou aqui. Cadê? Resolver problemas de pessoas gera dinheiro. É isso mesmo? Eu sei que para cada uma de vocês é um que vai. Então, assim, pega um só, né? E aplica nos próximos 30 dias. Ó, o da Daisy é o 6º. Ela colocou aqui. É isso aí, ó. Ou você trabalha com vendas ou com pessoas. Identifique o seu. É muito bom. Muito bom. Então, assim, então eu desafio vocês, né, a fazer isso e deixar por último aqui, né, o dinheiro, ele não é tudo, né, o dinheiro, ele é ferramenta. Balde, um balde. Potinho na gaveta, você quer dizer? Um balde. Não tem balde. Não, um balde vazio, aquele que tá lá no quarto. Pode. Um balde. Então, o dinheiro, meninas, ele não é tudo, né? O dinheiro, ele é ferramenta. E o que importa de verdade, né, é o que você faz com ele. É o que você constrói. Mãe, mas tá aqui uma água. Então, não pode. Então, pega um potinho na gaveta. Vai lá falar com o papai, mamãe tá acabando aqui, meu amor. Por que ele não segura ela lá, gente? Então, me perdi.
Então tá, então o importante não é o dinheiro, né? Vou voltar aqui. É o que você faz com ele. O que importa de verdade é o que você faz e o que você constrói com ele, é o impacto que ele gera, né? Na sua família, né? É o impacto que ele. Eu perdi onde eu estava, tá, gente? Mas tudo bem, tô voltando aqui. É o que ele impacta na sua família, né? É o legado que você deixa. Então, o que é importante é o legado que você vai deixar com o dinheiro que você vai ganhar. Então, o dinheiro ele é uma ferramenta para você construir. Ele é uma ferramenta para sua família, né? Então, não inverte a ordem, né? De que adianta, por exemplo, ter dinheiro e não ter saúde para aproveitar? Do que adianta você ter dinheiro e não ter uma família para compartilhar, né? Então, eu quero que vocês usem essas 7 lições não só para ganhar dinheiro, né? Quero que vocês usem essas 7 lições para construir, né, uma vida que vale a pena, né? Para quê? Para ter liberdade, para cuidar de quem você ama, para quem é mãe aqui, ou para quem quer ser mãe, né? E usar para fazer a diferença. Porque no final das contas, o dinheiro, ele é um meio, né, para a gente viver a vida que a gente sempre quis. Que entra naquela pergunta que a Ju fez, né? Por que o rico continua trabalhando, né? Então, provavelmente é isso, para ele viver a vida, né, que ele sempre quis. E por satisfação, por prazer, tá? Então, tem tudo a ver, né? Então, foi sábia a pergunta, e ainda bem que você perguntou para uma pessoa também que respondeu, mas pesquisem lá sobre ativo e passivo, vocês vão entender, né, um pouquinho mais também sobre isso, que é bem interessante, tá? Busquem o livro, quem quiser o livro, quem quiser fazer o desafio do 1%, também, né, pode falar aí comigo. Arlete, você quer finalizar? Falar aí. Quero sim, ó. A gente, hoje, né, com toda essa apresentação, a gente começa a pensar e se avaliar e se olhar, né? Eu acho que é inevitável esse monte de perguntinha que vai abrindo na cabeça da gente, né? O que que eu estou fazendo, quanto que eu gastei o último mês, e como que eu me comporto, né, com relação aos ganhos, aos gastos, e algo que a gente trabalha hoje com mulheres, né, e que nós somos muito, muito, muito emocionadas, né? Então, quem aqui já não comprou por emoção, comprou porque estava triste, comprou porque estava feliz, comprou porque merece. Ah, eu tive uma discussão no meu trabalho, eu saio do meu trabalho, nossa, eu mereço hoje sentar num bar, comer com as amigas, dar risada, extravasar, porque eu mereço. Ah, porque eu mereço, porque eu trabalho o mês inteiro, então hoje é o dia do meu pagamento, quando eu sou uma funcionária, né? Quando eu sou CLT. E essas emoções, né? O que nos leva a agir por emoções, né? Então, assim, quando a gente compara homem e mulher, nós fazemos pequenas dívidas. É mão, é depilação, é cílios, é unha em gel, é cabelo que a gente põe, é peruca, lace, eu vou comprar um sutiã que dá uma proporção X, eu vou comprar uma calça que modifica isso, que aperta, que ajusta, que alarga, a gente cada hora quer uma coisa, né? E os homens, eles têm algumas decisões, eles fazem dívidas altas e por uma decisão, é um investimento, é uma casa, é um carro, é um jogo, é um equipamento, é um instrumento musical, é um sítio, enfim, eles não deixam de fazer dívidas, eles também fazem, mas nós somos emocionadas. Nós somos emocionadas, inclusive, na hora de comer. Então, assim, eu tô feliz, eu como. Eu tô triste, eu como. Eu tô depressiva, eu como. Eu estou amando, eu como muito. E assim, nós vivemos à base de emoção. E será que eu consigo, na hora que eu estou no auge da minha emoção, fazer uma pergunta para mim? Eu preciso disso?
o que esse item vai me trazer. O que de verdade vai mudar na minha vida se eu der um stop e falar: não vou comprar, não vou fazer, não vou me mimar e vou economizar, vou aplicar esse valor, vou rever esse pedido. Vocês já experimentaram fazer compras pela internet, colocar no carrinho lá, né? E separando os itens, separando, e vai fazendo aquele montante. E aí, no final, você não compra, aí você fala, nossa, quanta coisa legal, né? Nossa, quanta bugiganga, quanta coisa que talvez eu não use, coisa que eu não sei nem fazer. Ah, deixa lá, depois eu fecho esse pedido. E nunca mais fechou, e nem comprou, e nem voltou mais naquele site. E Emoção. emoção. Então, por emoção, a gente pode, às vezes, dar um passo muito positivo, como um passo desastroso. Então, emocionalmente, a gente come, a gente compra, a gente agride, né? Emocionalmente, eu sou mal educada, eu sou bruta, respondo. Então, as emoções nos movem, né? E quando eu tenho emoção à flor da pele, muitas vezes eu tenho um financeiro desastroso, um relacionamento desastroso, uma relação com as pessoas fora do meu convívio familiar ou até mesmo familiar desastroso. Então, se permita a se segurar. Fala, não, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou ter uma atitude diferente. Hoje pela manhã, bem cedo, eu falei, eu posso ficar mais 10 minutos na cama, mas eu me permito hoje a fazer uma mudança. E ao invés de eu acordar 15 para 6, eu acordei 25 para 6. E nesses 10 minutos eu organizei algo que eu não organizava antes, mas é sobre um desejo, porque era mais gostoso ficar na cama. Então, quantas vezes por emoção, emocionadas, a gente não toma a atitude que não é ok? E quantas vezes a gente só valida aquilo que as pessoas estão falando para a gente? Ah, você é atrasada. Ah, você é esquecida. Ah, você é gastona. Ah, você não guarda dinheiro. Ah, você é empolgada. Ah, você é cabeça leve, é pino solto. Então, por que que a gente não consegue ter um pouco mais de controle emocional e falar assim, nossa, eu não quero mais ouvir que eu sou atrasada, eu vou chegar primeiro. Eu não quero mais que a Anne fale assim, ah, quem chegar atrasada na reunião não vai participar do sorteio e tal, tal. Eu não quero mais isso. Então eu vou ser diferente. Só que, normalmente, a gente dá corda para que ela fala. Ah, ela é atrasada. Ah, ela é esquecida. Ela é gastona. Então, se permita a ter um senso, uma racionalidade antes de você pensar isso de você permitir que falem isso de você, e de você ser realmente aquela esquecida, gastona, atrasada, impulsiva, respondona, a que enche o carrinho e compra um monte de coisa que nem vai usar. Então, fazendo uma análise rápida, tente olhar um pouquinho para você e ver qual comportamento que hoje faz você ser a emocionada. É um pensamento, é uma ideia, mas isso faz tanta diferença. E realmente, eu falo para vocês, essa pergunta faz diferença. Essa pergunta te tira, às vezes, do abismo, te tira, às vezes, de uma fatura de um cartão que não precisa ser daquele tamanho. Não precisa. Então, a minha reflexão é: tente avaliar a sua emoção. Isso é, para mim, hoje, um ponto muito importante. E eu gostaria que você também avaliasse um pouquinho disso em você. Ah, vocês viram que a Amanda colocou aqui que ela desabilitou o Zap. Nossa, perfeito. É isso aí, gente. Alguém quer falar alguma coisa depois de, né, tudo isso que a gente passou, depois aqui do que a
Arlete também falou. Eu já anotei aqui, Arlete, você chegou a falar para suas meninas da pontualidade? Você vai querer colocar ou não? Vou colocar. Vou colocar. A gente faz um sal junto. Aí a gente, Tá bom. né? Eu coloquei aqui, então, ó, quem entrou, tá? Foi a Adriana, até 8h05. A Adriana, a Deise, a Amanda, a Gislaine, a Ana Paula e a Andrea. Eu esqueci alguém? A gente tirou uma foto. Era 8h05. Anne, qual das Amandas? Tem duas. Tem a Amanda Rodrigues. Ah, você que você entrou era 8h05. Peraí, calma, eu tenho a foto aqui. Tanto que você falou Amanda, 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 eu falei, qual Amanda que ela tá falando? Peraí, tem a foto aqui, ó. Amanda Schmidt. Ó, Adriana Silva, Ana Paula Oliveira, Deise Araújo, Andréa Petrechelli, a Lucila. Eu esqueci da Lucila. Peraí. Eu não coloquei a Lucila aqui. Eu não falei o nome da Lucila, ó. A Lucila. A Lucila. Agora sim. Confere, então. Agora sim, gente. Ó, a Lucila, a Gislaine e a Amanda. Só que tem que estar todo mundo aqui. Todas estão aqui? Ó, a Adriana tá aqui. A Ana Paula Reis, ou eu, Ana Paula Oliveira, tá aqui. A Deise tá aqui. Cadê a Deise? Eu também. A Andrea também tá aqui. A Amanda tá aqui. A Gi tá aqui. E a Lucila tá aqui. Então, todas as que entraram 8h05 estão aqui. Então, peraí. Eu vou compartilhar a tela para poder a gente fazer, tá? Peraí. 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 Ó, aqui, deixa eu compartilhar. Ó, confere aí para ver se os nomes estão certos. Dá para ver? Vocês estão vendo? Sim. Tá, então tá certinho, ó. 3, 6, 7. Vou colocar aqui, sortear. Você escreveu Gislaine Lucila. Escrevi errado? Não, apareceu só Gislaine Lucila e depois a Lucila lá embaixo. Ai, eu coloquei 2 vezes? Não, Gislaine Lucila, você pôs e depois Lucila. Ah, tá, então tudo bem. Vale Ah, então por isso eu coloquei a Lucila e não passei a linha. Se Isso, aparecer Gislaine e Lucila, é a Gislaine, a Lucila tá sozinha, é isso, né? é Então, isso. vamos ver. Deise. Gente, segunda vez que a Deise ganha. Eu já sabia que ia ser ela. Pensava os gritos que eu dei aqui. Gente, só dá a Deise. Parabéns, Deise. Ô, Ju, a gente tirou foto, foi depois, que era 8h05 em ponto, a gente tirou foto para poder salvar quem estava aqui. Ô, Deise, você encaminha, por favor, no meu privado, a sua chave Pix, que eu e a Arlete providenciaremos o seu valor. E parabéns. Da outra vez também foi ela, gente. Fazer uma foto? Vocês conseguem abrir a câmera? E me falem aí o que vocês... Deixa eu parar a gravação. Peraí, parar a gravação.